bem-vindas à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre organelas celulares parte 2. Então nós vamos falar sobre os peroxissomos, sobre os lisossomos, sobre os centríolos e os ribossomos, ok? Durante algum tempo, os peroxissomos e os lisossomos, eles foram confundidos como sendo uma organela só. Mas, na verdade, eles são organelas distintas, com funções distintas também. Os peroxissomos, assim como os lisossomos, são organelas membranosas circulares, mas eles vão diferir principalmente quanto à função. Os peroxissomos, eles estão tanto nas células animais quanto nas células vegetais. E ele tem como uma de suas principais funções degradar a água oxigenada, que é originada através de alguns processos que acontecem na célula. Só que essa água oxigenada, H2O2, ela, se ficar acumulada ali, principalmente em grande quantidade, ela é tóxica para a célula. Então, ela não pode permanecer ali. Então, o peroxisomo, através da catalase, que é a enzima que está presente nele, vai fazer essa degradação, essa quebra, essa divisão, essa destruição da água oxigenada e vai dividir a água oxigenada em água, H2O, e em oxigênio, o O2. Então, é através da catalase que acontece essa degradação da água oxigenada para ela não ficar acumulada no citoplasma e trazer prejuízos para a célula. Uma outra função dos peroxissomos é a desintoxicação do organismo, principalmente a desintoxicação de substâncias como o etanol. 25% do etanol que é ingerido, que passa a fazer parte do organismo, é degradado pelo peroxissomos. O resto, como a gente já viu, é degradado pelo retículo endoplasmático rugoso, mas 25% dessa degradação acontece pelo peroxissomos. E além disso, ele também vai causar oxidação de substâncias como o ácido graxo, por exemplo. Então, ele vai apresentar três funções, basicamente. A degradação da água oxigenada, dividindo-a através da catalase, que é a enzima que faz esse processo em água e oxigênio, para não ser tóxico para a célula. Desintoxicação de algumas substâncias, como por exemplo o etanol, e nesse caso do etanol 25%, porque o resto dessa desintoxicação pelo etanol é feito pelo retículo endoplasmático rugoso, que a gente já falou sobre ele, e também pela oxidação de substâncias como o ácido graxo, ok? Entendido? Qualquer dúvida, vocês já sabem, deixa para mim nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram, ok? Já os lisossomos, eles têm a função de realizar a digestão intracelular, porque nele existe uma série de enzimas que fazem essa digestão dentro da célula. E essa digestão intracelular está ligado à função heterofágica e à função autofágica. No caso da função heterofágica, essa digestão intracelular acontece com substâncias que estão vindo de fora da célula. A célula vai englobar substâncias do meio externo a ela, fora dela, e vai trazer ali para dentro. E ali vai ocorrer a digestão, a quebra dessas substâncias para utilizar o que for possível a célula utilizar e expulsar da célula aquilo que ela não puder utilizar. E a autofágica é quando ocorre a digestão intracelular de estruturas que estão dentro da célula, como organelas que já não realizam bem sua função, por exemplo. Vamos pensar que tem uma organela qualquer, que está ali, já não está mais realizando sua função do jeito que ela deveria realizar, vai ocorrer essa digestão intracelular autofágica, ou seja, a célula está digerindo substâncias que estão dentro dela.
E aí essas estruturas podem ser renovadas para a célula estar sempre funcionando de maneira adequada. Então, diferentemente dos peroxissomos, os lisossomos fazem digestão intracelular. Ele vai digerir substâncias que estão no interior da célula. Se essas substâncias vieram do meio externo, a gente fala que é uma função heterofágica. E se são estruturas que estão dentro da célula, que fazem parte do citoplasma celular, a gente fala que é autofágica. Ok? Certinho? Os centríolos, eles são essas estruturazinhas aqui, ó. Ele é formado por microtúbulos e cada microtúbulo, esses microtúbulos estão divididos de 3 em 3, formando 9 grupos. E eles têm uma das funções desses centríolos, normalmente eles estão em par nas células. Durante a divisão celular, meiose e mitose, eles vão orientar esse processo, auxiliar nessa divisão, porque são eles que vão mostrar como vai se formar o fuso acromático para que a célula possa dividir. Quando a gente falar de divisão celular, falar de mitose e de meiose, a gente vai observar direitinho esse processo. Então, a primeira função dos centríolos é justamente auxiliar nesse processo de meiose e mitose, que são os processos de divisão celular. Outra função deles é na formação de cílios e flagelos. No nosso caso, nós seres humanos, nós temos células ciliadas no nosso trato respiratório. Às vezes a gente sente como se tivesse alguma coisa incomodando, como se estivesse coçando a garganta. Parte disso são esses cílios tentando expulsar impurezas que estão ali. Então, esses cílios estão presentes em células das nossas vias respiratórias aéreas. E eles também auxiliam no processo de formação dos flagelos. No nosso caso, nós temos o espermatozoide, célula reprodutora masculina, como sendo uma célula flagelada. Ele tem flagelo que vai auxiliá-lo na locomoção até encontrar o ovócito para ocorrer a fecundação. Então, os centríolos têm duas funções, basicamente: auxiliar no processo de divisão celular, meiose e mitose, para a formação do fuso acromático, para que a célula se divida de maneira adequada, e auxiliar na formação de cílios e flagelos. No nosso caso, cílios, um exemplo são as nossas células da via respiratória aérea, e flagelos presentes no nosso espermatozoide, ok? E a nossa última organela de hoje são os ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas, ao contrário das outras que a gente falou. Então, como eles são organelas não membranosas, eles estão presentes nas células eucariontes, mas também nas células procariontes. Quando a gente falou de células procariontes, a gente falou sobre eles. Eles vão ser encontrados, no caso das células eucariontes, dispersos no citoplasma ou aderidos, grudados na carioteca, que é a membrana do núcleo, e no retículo endoplasmático rugoso, dando justamente essa característica rugosa para ele. Ele é formado por duas unidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E essas duas subunidades, elas são formadas basicamente por proteínas e pelo RNA ribossômico, que é um tipo especial de RNA, que é um ácido nucleico. E quando a gente falar basicamente síntese de proteína e de ácido nucleico, a gente vai falar bem dele. Então, eles são formados por RNA ribossômico e formado por proteínas. E é nele que acontece a síntese de proteínas. Todas as proteínas que estão presentes no nosso corpo são produzidas, são sintetizadas no ribossomo, ok? Então, um exemplo de proteína, melanina, proteína de pigmentação da pele, é produzida aqui. Enzimas são produzidas no ribossomo, ok? Então, compreendido? A gente falou sobre os peroxissomos, que tem como função
através da catalase, degradar água oxigenada, dividindo essa água oxigenada em água e oxigênio para não ser tóxica para a célula. Desintoxicação de algumas substâncias, como 25% do etanol, que é ingerido, né? Que a gente falou que os outros, o resto é degradado, desintoxicado através do retículo endoplasmático rugoso. E oxidação de substâncias como ácido graxo, por exemplo. Os lisossomos, que fazem digestão intracelular. Essa digestão intracelular pode ser autofágica ou heterofágica. Heterofágica quando está digerindo substâncias que vieram do exterior da célula, que não fazem parte da célula. E digestão intracelular autofágica quando a célula digere substâncias que estão no seu citoplasma, como organelas que já não realizam mais perfeitamente a sua função. Os centríolos, responsáveis por organizar, por orientar o processo de divisão celular, que é a mitose e a meiose, auxiliando na formação do fuso acromático para que a divisão aconteça de maneira adequada. Lembrando que a gente vai falar melhor sobre o fuso acromático quando a gente falar de meiose e mitose. E também formação de cílios e flagelos. Cílios, como exemplo, a gente tem as células que fazem parte das nossas vias aéreas respiratórias, né? As nossas vias respiratórias aéreas. E o flagelo, que faz parte do espermatozoide, célula reprodutora masculina, para que ele consiga se locomover até o ovócito, célula reprodutora feminina, e assim ocorra a fecundação. E o ribossomo, formado por duas subunidades, uma maior e uma menor, formado basicamente por proteínas e RNA ribossômico, e que tem a função de fazer a síntese de proteína. São nos ribossomos que ocorre a síntese de proteína, a produção das proteínas para o nosso corpo, estando presente tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes. E no caso das células eucariontes, eles estão dispersos no citoplasma, mas também aderidos na carioteca e no retículo endoplasmático rugoso. Ok? Compreendido, gente? Eu compreendo que essas são organelas um pouco mais difíceis de compreensão. Então, qualquer dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários. Manda um direct, não fiquem com dúvida. Dependendo se as dúvidas permanecerem, a gente pode talvez fazer um outro vídeo para esclarecer essas dúvidas. Mas não deixem de falar, de dar suas orientações, as suas sugestões, fazer as suas críticas para que a gente esteja sempre melhorando. Ok? Bom, espero vocês na próxima aula, espero que tenham compreendido e gostado. Um beijo, tchau!